Pessoal, boa tarde. Gostaria realmente de falar um pouquinho para vocês sobre a aula prática. É a nossa primeira aula prática de horticultura, mas principalmente falar um pouquinho da fundamentação teórica dela, que eu vejo como sendo algo bem importante. Então, a aula ela se refere à solução do ácido indol butírico, o AIB, tá? Mas antes é muito importante nós tratarmos sobre os hormônios. Os hormônios eles funcionam nos vegetais como mediador químico ou ambientais que induzem a uma resposta celular, particularmente. Então, ele funciona como um sinal que tem um receptor. Geralmente o receptor está presente na membrana citoplasmática. Aí depois que ele atravessa a membrana citoplasmática, ele se liga a outras substâncias e nós vamos ter o quê? Respostas internas na célula, que são variáveis. Dentro dessas respostas pode ser, então, que essa célula se diferencie para a formação de raízes. Os hormônios vegetais são grupos de substâncias orgânicas que ocorrem natural e influenciam então nos processos fisiológicos em baixas concentrações. Este é o que nós chamamos de conceito, tá? E nós temos os hormônios vegetais e os reguladores de crescimento. Os reguladores de crescimento são aqueles que são sintetizados pela pela química, né? Então, pela indústria química. E como muitos reguladores de crescimento, que têm analogia aos hormônios vegetais, eles são herbicidas, então existe um grande interesse nessas substâncias. E a resposta dessa substância vai depender, então, da concentração do próprio tecido, a célula em si, né? O estágio de desenvolvimento da planta, a sensibilidade diferencial dos tecidos e a interação entre diferentes classes hormonais. Então, nós temos 5 classes que nós chamamos de classes clássicas. Nós temos as auxinas, as citocininas, as giberilinas, o ácido abscísico e o etileno. E eles todos têm efeito fisiológico, né? E no caso, nós vamos ficar mais envolvido durante essa aula prática com relação às auxinas. E as auxinas têm uma responsabilidade na dominância apical, e têm uma responsabilidade no fototropismo, e tem também uma importante função que é o enraizamento quando utilizado exogenamente, o regulador de crescimento, ou mesmo a quantidade de hormônio que tem no interior de uma célula. Então, o ácido indol acético é considerado a auxina natural, tendo como precursor o triptofano. A síntese acontece no meristema apical, pode acontecer em embriões de sementes, né? Frutas e folhas jovens. E dentre as auxinas sintéticas, nós podemos enumerar várias. E talvez as mais importantes, e aquela que a gente vai utilizar na nossa aula prática, é o AIB, o ANA, o 2,4-D, que é também chamado de Tordon, aqui porque tem na sua composição, o Picloram, são os mais importantes, vamos dizer assim. Então, as auxinas elas são responsáveis pelo enraizamento. Aqui tem uma planta de tabaco, em que foi submetida então a condições do ANA e do AIB, e aí prevê-se ou observa-se a presença então de sistema radicular. Em estacas também é possível verificar, então. E, naturalmente, também ocorre a presença desses hormônios. Então, quantidades diferentes de hormônios podem levar à formação de sistema radicular. Então, maior atividade para o enraizamento é o A e B, mais estável, menos fotodegradável. Isso é um ponto interessante, menor degradação pela IA oxigenase e mais usados na propagação de diferentes tipos de estacas. Tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, segundo esse trabalho,
O que eles perceberam? Produção de fotoassimilados, fonte de auxina adicional, transpiração, e eles observaram então a presença de folhas e presença de muita raiz em estacas de acerola. E aí, com isso, então, nós temos referências bibliográficas que vocês podem dar uma olhada, e a gente agradece aqui a atenção, desejando uma ótima semana a todos vocês. Muito obrigada, desejo que vocês tenham compreendido assim, pelo menos para nunca mais esquecer essa questão, e vamos em frente. Muito obrigada.